Perdão. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou arrependido de ter concedido esse tempo de 15 minutos a mais para a professora, porque ela criou um problema muito grande para mim. Mas, como o tema é desafios, vamos aos desafios. Primeiro, vale dizer que esse problema criado foi em relação à sua exposição, tamanha a dimensão dela e profundidade, tá? E que chega ao encontro da nossa expectativa, que é estabelecer alguns indicativos para uma proposta curricular nacional. E aí, professora, refletindo sobre a sua apresentação, sem muito ter o que indagar em relação à dimensão da proposta, mas eu quero me ater um ponto que está relacionado exatamente à pluralidade do nosso país. Esse país continental, que foi muito bem lembrado, tá? E a condição plural que se apresenta em termos culturais, e aí podemos inserir também a própria condição de compreensão da educação física. Nesse sentido, quero lembrar uma fala sobre a condição da proposta que se desenvolveu na cidade de São José, de Santa Catarina. Cidade essa que é muito próxima a Florianópolis. E aí, uma primeira pergunta. Existe realidade diferente entre Florianópolis e São José para que essa proposta possa ser contemplada nas duas regiões? Uma segunda pergunta. O nosso presidente do Conselho Federal de Educação Física lançou mão de bastante provocações e duas delas me instigam bastante. O que tem nos deixado sem sono já desde quando nos envolvemos na Comissão de Educação Física Escolar, procurando sistematizar esse documento de posição do Conselho Federal no que diz respeito a uma proposta de educação física escolar. Duas demandas muito fortes são presentes no nosso dia a dia. A primeira delas, e aí não é em ordem de valores, é só de lembrança, o ciclo olímpico, precisamente o movimento esportivo internacional, e que se pauta numa perspectiva que, de alguma maneira, eu acho que não foi pontuada, que é do alto rendimento. E a escola, bem como a sociedade, ela vislumbra aí alguma relação. Como é que a senhora vê isso e que indicativos apresenta para auxiliar nessa construção do documento? E a outra, tá, é da plena compreensão da educação física enquanto uma área promotora de saúde na perspectiva de um estilo de vida saudável. Bom, eu vou voltar aqui à primeira questão que a gente colocou. Contexto diferente, é possível implementar a proposta? Qual é a minha missão? Qual é o objetivo? E quais são as metas?
Eu acho que o que precisa estar muito claro, e eu acho que essa é a grande intenção desse fórum, é que existe uma proposta nacional que precisa estar relacionada a uma proposta estadual, a uma proposta municipal e uma proposta da escola. Se isso não acontecer, não tem educação física. Porque qual é o problema? Me desculpa, assim, qual é a minha maneira de enxergar o problema da educação física? É a falta desse alinhamento. Qual é a proposta nacional que nós temos? O último documento que foi feito, me salve a lembrança se eu estiver equivocada, foram os parâmetros curriculares nacionais, no qual eu tive a satisfação de ser uma das pareceristas quando eu estava trabalhando na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu já me aposentei em 96, isso aconteceu na década de 70, 80. Qual foi a relação das propostas ou dos parâmetros curriculares estaduais de cada estado relacionado aos parâmetros curriculares nacionais? Quais foram as relações estabelecidas dos municípios para o estado e para a nação? Então, no meu entendimento, tudo isso pode ser resolvido, e não é fácil, realmente, porque senão já teria sido feito, se a gente tiver essa relação. Qual é a parte que eu estou engajada, que está relacionada, e aonde está relacionada, e como está relacionado? Então, eu não vou ter uma proposta curricular de educação física nacional, eu posso ter diretrizes curriculares. Aliás, os parâmetros curriculares nacionais, ele foi muito inteligente, ele fez os parâmetros. Agora, dali até a escola, as coisas se perderam, no meu entendimento. Não houve possibilidade de uma discussão e de uma sistematização e relacionando os parâmetros nacionais curriculares com o Estado, com o município, com a escola. Então, eu tenho projetos pedagógicos escolares no mesmo município, no mesmo Estado, que são totalmente diferentes, eu não tenho uma meta, não tenho um objetivo comum com os parâmetros curriculares nacionais. Então, me parece que o caminho é esse. É como que nós vamos fazer essa costura, esse alinhamento e essas relações. Eu posso fazer de cima para baixo, eu posso fazer de baixo para cima. Eu não vejo problema. Agora, nós temos que nos encontrar, ou encontrar essas propostas e esses encaminhamentos em algum lugar, porque, senão, nós vamos continuar desalinhados. E das grandes questões educacionais é o alinhamento. O projeto educacional que está alinhado, ele flui. Agora, o projeto que ele está desalinhado, ele vai criando lacunas, que vão criando abismos, e que vai dando essa insatisfação que nós estamos. Nós não estamos numa posição, eu poderia estar rindo, eu sou aposentada, mas não estou rindo, eu estou triste. Porque eu me dediquei a vida inteira à educação física e ainda não enxerguei, eu vou enxergar. Agora, cada um de nós está fazendo a nossa parte, a sua parte. Isso, para mim, é o mais importante. Então, essa proposta que eu trago, eu acho que o foco tem que ser qual é a missão e qual é o objetivo que ela tem. Essa missão, esse objetivo e essa meta, é possível trabalhar na escola? É possível fazer um escolar habilidoso na escola? Lógico que é. É possível fazer criar situações para um escolar responsável socialmente na escola? Lógico. É possível que eu possa criar situações para que o escolar possa resolver situações? Agora, qual é o nível de cada expectativa dessa? Vai depender da escola que eu tenho, vai depender do município que eu tenho, vai depender do estado que eu tenho e do que o Brasil está querendo. Então, eu não vejo incompatibilidade de uma proposta para esses conceitos, mesmo que nós sejamos continentais. Não vejo. Porque isso nós já fizemos no Rio Grande do Sul, nós já fizemos no Nordeste, nós já fizemos no Norte, e essas coisas vão acontecendo com as suas peculiaridades e com as suas especialidades. Com a questão do ciclo olímpico, eu vejo que tem dois elementos que trabalham paralelamente e as retas se encontram no universo, não é assim? Não é? A gente tem que se encontrar em algum momento. Uma coisa é o projeto de educação física escolar. Ele é feito para quê? Por diferentes séries ou anos do ensino, da educação básica, que começa na educação infantil e termina no ensino médio. Ponto. Essa é a educação física escolar. A outra, que eu chamo, inclusive, numa outra proposta, dos projetos especiais, que podem ser desdobrados com o objetivo para o esporte de alto rendimento, é um. Que pode ser desdobrado para as danças, é outro. Que pode ser desdobrado para
que é outro. Vai depender de quê? Da missão, do objetivo que nós temos e das políticas que nós queremos para os projetos especiais. Que eu não vou chamar nem projetos para o ciclo olímpico, porque o ciclo olímpico, para mim, ele não termina nunca. Ele começou lá em 1800 com o nosso querido lá, Barão. Foi lá que começou o ciclo olímpico. E o ciclo olímpico vai se perpetuar. Nós não podemos falar que o Brasil está num ciclo olímpico agora, porque nós vamos ter uma Olimpíada. O Brasil já está nesse ciclo olímpico desde que ele está engajado em participar das Olimpíadas. Agora, se nós não temos uma política para que a gente possa criar esses atletas para participar das Olimpíadas, isso é outra conversa. Isso pode acontecer na escola? Pode acontecer na escola, como pode acontecer nos projetos dos bairros, nos projetos municipais, nos projetos especiais, estaduais e federais. Agora, qual vai ser... Aí nós temos que tomar uma decisão, qual é a nossa política pública para isso? E o que nós estamos querendo? E qual é o tempo que nós estamos querendo? Porque eu posso ter projetos a curto prazo, que projeto olímpico não vai ser a curto prazo, médio prazo eu já tenho minhas dúvidas, porque a gente faz um atleta de alto rendimento com uma vida inteira, né? E, a longo prazo, o que nós temos? Eu estou dedicada à educação física escolar. Não que eu não goste, eu adoro o espetáculo. E eu brinco, né, que eu já fui treineira, porque eu não cheguei a ser técnica, eu cheguei a ser treineira. Eu fui de futebol, de atletismo, de natação, de ginástica artística, de ginástica olímpica, de ginástica rítmica e desportiva, só não fui de basquete. Mas, quer dizer, a gente tem um passado, uma história, né, que está nessa questão aí do esporte. Mas eu prefiro a educação física escolar para começar a discutir. Ok. Senhor debatedor, senhora coordenadora, nossa querida palestrante, temos a primeira pergunta vinda pela internet e talvez o tempo nos aperte um pouco. Os presentes poderão continuar as suas indagações nos grupos de debate, ok? Então, nesse momento, vindo do Distrito Federal, da cidade de Braslândia, Distrito Federal, capital do Brasil, Brasília, cidade de Braslândia, professora Rosângela, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Professora Maria Helena, como conciliar nossas aulas práticas com a ministração de aulas teóricas, aí entre parênteses, para o ensino do conteúdo teórico, pertinente à disciplina na escola. Como conciliar, portanto, nossas aulas práticas com as aulas teóricas, lá da professora Rosângela, do Distrito Federal. Bom dia, professora Rosângela. Eu acho que conciliar... Eu vou para uma outra dimensão. Em vez de falar em conciliar as aulas práticas e teóricas, nós vamos falar de uma praxis, que é a prática refletida. Para mim é muito difícil trabalhar com expectativas de aprendizagem físico-motora, situações a resolver e responsabilidade social com prática teórica dissociada. É impossível. Porque qualquer sistematização de um conhecimento, ele precisa ser vivenciado. E a praxis, realmente, ela vai ser fundamental nesse processo. Eu acredito que uma aula teórica, ela possa fechar uma sistematização, uma outra reflexão, que ela tem que ter sido vivida. E eu acho que, na maioria das vezes, ela não precisa ser nem em outro contexto, como sala de aula e espaço de jogo. Essa é a maneira que a gente tem vivido a educação física e a maneira que a gente tem conduzido a educação física para uma praxis. Ok, professora. Bom, seguimos agora a mais uma pergunta da internet. Meu nome é Wagner. Sou professor de Educação Física no Rio Grande do Sul, na rede pública. Quero saber se realmente é possível incluir outros conteúdos da educação física, como lutas, danças, jogos e ginásticas nas séries iniciais e finais. Pergunto, porque é muito complicado vencer o padrão que é colocado nas escolas, sendo os esportes, especialmente o futebol,
principalmente o futebol, os principais. Isso vem dos pais e dos membros da escola também. Wagner. Eu acho que essa é uma das questões muito interessantes e muito gostosas da gente fazer essa discussão. A história da educação física, ela veio passando e chegou até o que nós estamos hoje. E essa história, ela não foi feita pelo livro, ela foi feita pelas pessoas. Nós construímos a história da educação física. Nós vivemos a história da educação física e estamos projetando essa história da educação física. A dança, né, as manifestações da cultura corporal, como a dança, a luta, os jogos, o esporte e a ginástica, ele sempre fez parte da educação física. Teve um momento que houve uma ruptura e que essa educação física não foi mais trabalhada. Então, se ela faz parte da nossa cultura, por que não trabalhar essa cultura na escola? O que a gente tem percebido é que passa pela disposição dos professores. O problema não é da família, porque eu não posso resolver o problema da família não sendo da família. Agora, eu posso resolver o problema da educação sendo da educação. Então, o problema da escola resolve-se na escola em articulação com a família e com os demais contextos. Agora, quem é responsável pelos conteúdos da escola é o professor, com a equipe pedagógica e com a estrutura dessa escola e com as condições e as expectativas que as crianças têm. Então, é possível se trabalhar na escola todas as manifestações da cultura. Depende de nós. Ok, professora. Devolvo, então, a coordenação da mesa ao debatedor. Em cima disso, eu quero fazer uma outra indagação. De certa maneira, a educação física ainda vive o dilema da hierarquização dos conteúdos. Na sua exposição, pude identificar que os conteúdos aqui mencionados aparecem lá em diversos momentos. Nesse sentido, da preocupação sobre a hierarquização para legitimar o próprio discurso do conhecimento da disciplina, a educação física tem enfrentado esse dilema. Como é que a senhora vê a hierarquização dos conteúdos? Obrigado pela possibilidade e oportunidade. Por que a matemática? Por que o português? Por que as ciências têm uma hierarquia? Porque existe algo no ser humano que vai sendo formado do simples, né, de noções mais básicas, para noções mais complexas. Por isso que nós não trabalhamos equação de segundo grau na educação infantil, porque nós não temos estruturas mentais suficientes para entender uma equação de segundo grau. Então, nós trabalhamos com os fatos de adição, subtração, multiplicação e divisão, para depois tornando isso da menor complexidade para maior complexidade. Utilizando, e por conta da alfabetização motora, eu fui buscar na educação essa hierarquização, de como que essa hierarquização ela é montada e a partir de que pressuposto que ela é montada na escola. Por que nós aprendemos a ler de algumas maneiras, porque são N maneiras, e a escrever de N maneiras? Porque nosso cérebro, nós temos condição de fazer essa articulação também de diferentes formas. Da mesma forma, é do movimento. Alguns têm mais habilidades, por questões biológicas, por questões contextuais, de experiências, de realizar movimentos mais habilidosos. A gente vê crianças pequenininhas com outras habilidades, como a gente vê crianças maiores sem habilidades. Então, a hierarquização dos conteúdos é uma forma que nós temos, na educação física, de ir criando a complexidade desse movimentar-se com o meu corpo, no espaço e no tempo, de forma de menor complexidade para maior complexidade, para a gente chegar às metas que a gente mais deseja, que é essa habilidade no nosso cotidiano, para a recreação ou para a competição, e para resolver situações que o nosso mundo nos coloca. Então, a hierarquia é para isso, né? Partindo de níveis de complexidade. Não mais e nada mais por conta disso.
Mas vai depender, desculpa, dos recursos e da disposição que os meus escolares têm. Por isso que é fundamental eu saber fazer essa leitura. Porque essa hierarquia ela vai partir da disposição e dos recursos que eu tenho nos meus escolares e que eu tenho enquanto professor. E aí, como eu identifico em relação às práticas, tá? Qual a que apresenta mais complexidade e menos complexidade para que seja estabelecida essa hierarquia, considerando a ideia de uma proposta nacional? Nosso debatedor, professora, eu vou pedir a gentileza de interromper. Os participantes presentes estão gentilmente cedendo o momento das suas perguntas para dentro dos grupos, e estamos no horário e precisamos seguir o horário. Então, são 11h10. Nesse momento, nós faremos a formação de grupos. Lembramos que dividiremos em 4 grupos, então eu passo para a coordenação da mesa, para coordenar a divisão de grupos. As perguntas e proposições serão levadas para o grupo e nós teremos a continuação da participação da professora Maria Helena, inclusive respondendo. Nós vamos permitir que a professora responda essa pergunta e depois, então, continuamos com o planejamento. Sim, senhora. Você realmente é muito feliz. Essa discussão de maior complexidade e menor complexidade é algo que a gente vem buscando assim, exaustivamente nos nossos estudos. Como identificar essa dificuldade, essa complexidade? E eu tive o privilégio de estar estudando as dificuldades de aprendizagem e de estar engajada numa maneira de analisar e de identificar as crianças com dificuldade de aprendizagem, que é a partir do movimento ABC, tá? Que é uma avaliação padrão ouro no mundo, que foi feito na Inglaterra. Ele tem um checklist, uma lista de verificação, e ele parte de um nível de complexidade, e foi ali que eu fui buscar para entender essa complexidade. E ela é simples. Olha como é que o negócio é fácil. É simples, não fácil não é, é simples. Eu tenho o sujeito parado e o sujeito em movimento, ok? Olha, e eu tenho o contexto parado e o contexto em movimento. Qual é o problema da educação física? Vamos pegar direto a educação física. O que as crianças mais gostam de fazer? Jogar bola, ok? Por que elas não conseguem jogar bola? Porque o contexto está em movimento. A bola está passando, os jogadores estão, as crianças estão em movimento. E ela não está apropriada do seu corpo parado. Ela não consegue realizar ainda elementos, atividades com competência que ela perceba com o seu corpo parado. Então, o nível de complexidade que nós estamos buscando é exatamente esse. Eu trabalho com essa criança em situação parada, ou ela em situação em movimento e o contexto parado. Depois, até chegar ambos em movimento. E aí eu tenho um nível de complexidade. Porque o problema hoje é a criança não saber se posicionar sem a bola. O problema do jogo é esse. É posicionamento, não é a nível de habilidade. Elas sabem passar a bola, elas sabem chutar a bola, elas sabem arremessar, elas sabem as habilidades. Nós trabalhamos muito bem isso. Mas na hora do jogo elas não sabem se posicionar sem a bola. E aí fica tudo perdido. Então, o nível de complexidade, no meu entendimento, é isso. Sujeito parado, ambiente parado. Sujeito em movimento e ambiente em movimento, e fazer essa relação. É simples. Conforme eu disse... Ok. Bom, a coordenação acaba de ampliar o nosso tempo. Eu faço o chato papel de cobrar, mas alguém tem que fazer esse papel. Professora Maria Helena, temos mais uma pergunta da internet, interessante, chegou e a coordenação abriu para essa pergunta. De Santa Catarina, até porque é do estado em que a senhora atua, o senhor Eduardo Raup Guimarães, da TMR Esportes, CEL. De acordo com o trabalho apresentado pela professora Maria Helena, por que, devido aos indicativos apresentados, o MEC ou os órgãos competentes ainda não adotaram esta proposta
e insistem em largarem uma bola picando e deixando com que os alunos simplesmente corram atrás sem incorporarem o fundamento em si. Compreendeu, professora? Preciso repetir? Ok, por favor. Desculpe. Meu prezado Eduardo, acho que essa resposta ela vem das políticas públicas e não da professora Marilena, né? Acho que cabe aqui eu, como engajada nas políticas públicas de formação profissional e formação continuada, eu acho que, acredito, né, não acho nada, eu acredito que esse é o papel das políticas públicas, de traçar, articular a proposta nacional, estadual, e eu estou batendo na mesma tecla, nacional, estadual e municipal, para fazer esse alinhamento, e aí sim nós termos possibilidades de diretrizes que possam ser realmente efetivadas na escola. Então, isso está ali voltado, está nas mãos das políticas públicas. Nós estamos, enquanto professores, enquanto pesquisadores, prontos para contribuir no que for possível. Talvez seja a hora do cidadão cobrar dos seus eleitos, das suas lideranças, né? Então, está também nas mãos, não só do professor, do aluno, dos pais, a cobrança de maior qualidade nas políticas públicas. Coordenadora Jeane. Continuando, então, para nós fazermos a nossa última parte, conforme disse a nossa palestrante, existem propostas em nível federal, estadual, municipal e da própria escola. E há um abismo entre eles que dificulta a construção de um planejamento que haja relação entre todos. Muita divergência com os elementos que não chegam até a escola. A necessidade de convergência. E, para isso, precisamos, então, da experiência de todos os participantes para participarem nessa construção que nós estamos propondo. Então, para isso, que fique não mais fácil, né, mas prático, nós vamos nos reunir em 4 grupos. Nós já tivemos inicialmente 66 pessoas, estamos com... Agora não sei, fomos até 82, estamos na média de 70 e pouco. Então, 4 grupos de 15 a 17 pessoas. Primeiro grupo, por favor, com a professora Janine. Janine. Ela vai ficar aqui. Então, só um momentinho. Por orientação do nosso presidente, antes da gente se dispersar, eu gostaria de entregar que o nosso presidente do Conselho Federal entregasse à professora, nossa querida professora doutora Maria Helena, o seu certificado. Por favor, professor. Coordenadora, por gentileza, coordenadora, teremos 3 grupos, 3 aqui dentro dessa sala. Sim, isso eu sei. E um grupo fora da sala. Obrigado. Ótimo. Mas antes da gente também nos dispersar, eu gostaria que a professora fizesse as considerações finais. Bom, eu acho que nós estamos fazendo uma parte, um ponto aqui muito importante, né, que é a oportunidade de colocarmos as nossas opiniões, os nossos desejos para uma educação física que possa realmente atender às nossas expectativas e os nossos desejos. Eu vou me colocar à disposição para estar nos grupos, continuando essa nossa discussão e até para responder algumas questões. E realmente eu quero desejar a nós todos, né, que a gente cumpra essas possibilidades e que a gente possa realmente sair daqui nesse terceiro dia com um encaminhamento de uma proposta para a educação física escolar e uma sistematização que a gente possa realmente fazer com que a educação física possa estar relacionada à saúde, a educação física possa estar relacionada aos projetos especiais e que ela seja realmente a mola que vá impulsionar essa disposição, essa demanda de voltarmos para uma vida ativa, que é o que está nos faltando. Muito obrigada. Então, por favor, o grupo 1 com a professora Janine. Sim, mas
com a professora Janine, o grupo 2 com o professor Sérgio e o grupo 3 com a professora Beth. Bom, estamos no retorno do trabalho dos 4 grupos e já temos um breve relatório dessa discussão iniciada. O trabalho do dia está sendo um trabalho de muito sucesso. Continuamos a receber participações pela internet. Essas participações serão posteriormente respondidas pela professora Maria Helena ou pelo debatedor, que farão as respostas às perguntas que continuaram chegando. Agora eu passo ao nosso presidente da comissão, à coordenadora da mesa e ao debatedor para que façam as considerações sobre os trabalhos realizados nos 4 grupos. Por favor. Nosso debatedor, Sérgio Sartori. Tá isso. Eu fiz uma reclamação no início a mim mesmo sobre a concessão do tempo para a professora em função do problema criado para mim, em termos do debate, né? Eu quero dizer que, ao longo do debate, as minhas inquietações aumentaram. E aumentaram de forma bem positiva, em termos de trabalhar fortemente na busca dessas diretrizes de um posicionamento do sistema CONFEF e CREF em relação à educação física escolar. A contribuição da professora Maria Helena, ela nos dá fortes indicativos. Temos um alinhamento na perspectiva do objeto, que é o movimentar-se, e esse deve ser o papel do profissional de educação física na escola. Temos também a contribuição dos grupos no debate. E certamente, ao final do fórum, novas luzes estarão acesas para a gente sistematizar essa proposta. Muito obrigado. Eu quero dizer que eu tinha já me encantado com a professora depois que eu ganhei o livro. Que eu ganhei o livro do meu amigo Rui Krebs. E quando eu tive a participação do meu grupo, eu vi que nós estávamos certos. Nós até, inclusive, debatemos bastante, já fizemos a nossa conclusão, e quero, em nome também do meu grupo, agradecer à professora Maria Helena e dizer que atendeu às nossas expectativas e, como disse o Sérgio, agora mais trabalho e o CONFEF com certeza vai atender às expectativas de todos os grupos. Muito obrigada a participação de todos. Bem, é um aprendizado, né? Eu acredito que esse nosso primeiro dia nesse formato que a gente propôs é um aprendizado. A gente viu que, de uma maneira muito feliz, né, que as pessoas queriam ficar mais. Isso é bom, isso é muito bom. Então, a gente vai, logicamente, aperfeiçoar, vamos nos reunir para aperfeiçoar o nosso trabalho, para que amanhã a gente possa possibilitar um tempo maior de discussão, que a gente sabe que é importante essa contribuição de vocês. Eu queria agradecer por demais a professora Maria Helena, que trouxe aqui uma contribuição significativa. O sistema vai, sim, assumir uma diretriz, vai, sim, assumir um posicionamento e vai publicar em forma de livreto esse posicionamento. Nós vamos concretizar em forma de livreto, a ser distribuído a todos os profissionais, às secretarias, a quem interessar. Nós vamos assumir isso e, por isso, a gente está zelando por essa qualidade. Logicamente, isso é um processo que ele vai ser aperfeiçoado, mas a gente precisa dizer o que é que a gente pensa hoje, né? Hoje, o nosso posicionamento vai ser este. Com o tempo, quem sabe, a gente mude alguns rumos, aperfeiçoe, mas
é necessário que se feche um posicionamento. Queria parabenizar a nossa audiência, a qualidade da intervenção, o interesse dos colegas dentro dos grupos, parabenizar a nossa comissão, né, pelo trabalho feito, pelo envolvimento, isso nos alegra, nos anima, e, por fim, ao nosso cerimonialista Lúcio Rogério, que tem feito um trabalho nessa organização, nessa condução. Então, a todos nós, eu fico feliz pelo dia de hoje, espero todos aqui amanhã às 9 horas, que vocês deram um susto a gente hoje, né? Nós chegamos 9 horas que a sala estava vazia, eu digo, meu Deus, e agora? Né? Mas, logicamente, tinha muita gente apresentando trabalho fora, o pessoal estava chegando, mas, tivemos aqui um bom público, e eu acredito que amanhã a gente continua com o mesmo público. Tem uma sugestão de alguns colegas que permaneçam nos mesmos grupos, que permaneçam nos mesmos grupos. Eu acho que isso é interessante, que a gente vai alinhando, né? A gente vai se conhecendo um pouco mais, vai se desinibindo também, vai se soltando um pouco mais. Então, a minha sugestão é que cada grupo permaneça com os seus mesmos orientadores. E queremos agradecer a participação da internet eficaz, assim, muitas perguntas, bons questionamentos, e aqueles que não tiveram as suas questões respondidas, isso será posteriormente trabalhado para que vocês tenham as respostas, tá bom? A todos um bom dia. Nosso coordenador, só uma informação, pela internet nós passamos a marca de 60 pessoas. Opa, muito bacana. Para um domingo pela manhã. Então, queremos parabenizar, né? Um domingo pela manhã, você ter um número desse é significativo. Obrigado, então, tenham todos um bom dia. Tá? Muito obrigado.